Boa noite, irmãos. Graça e paz seja sobre você. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Hoje nós vamos meditar em Lucas 10, a partir do versículo 25, até o versículo de número 37. E o que nós encontramos aqui é certamente uma das parábolas do Senhor Jesus mais conhecidas, a parábola do bom samaritano. Na verdade, essa é uma parábola tão conhecida que o próprio termo samaritano se tornou imensamente popular. E é comum você encontrar a palavra samaritano sendo usado frequentemente, por exemplo, para dar nomes para projetos de resgate de pessoas em algum tipo de vulnerabilidade social, nomes de hospitais, de ONGs que prestam algum tipo de assistência. O nome samaritano é quase sempre vinculado a essa ideia de você exercer misericórdia, resgate, alívio para aqueles que passam por lutas e aflições ou coisas desse gênero. Embora a palavra samaritano não signifique exatamente isso, mas por causa dessa parábola e da maneira como ela tem sido interpretada ao longo dos anos, muitas das vezes esse termo se tornou quase que popular, por assim dizer. Uma terminologia para se referir à assistência, ação social e cuidado no mundo. Mas hoje eu queria, ao meditar nessa parábola, mostrar para você que limitarmos a interpretação do que o Senhor Jesus quer nos ensinar aqui a exclusivamente ou a unicamente o exercício de misericórdia para com aqueles que necessitam, não é exatamente o sentido dessa parábola, ou pelo menos não é o sentido todo dela, por assim dizer. O que o Senhor Jesus tem nos ensinar aqui é imensamente rico e tem as mais variadas implicações para a nossa vida, dentre elas, obviamente, o nosso amor ao próximo, o nosso serviço ao próximo. Mas o Senhor Jesus também tem algo a nos ensinar sobre a verdadeira face ou a verdadeira expressão da espiritualidade que agrada ao Senhor. Eu quero meditar um pouco com os irmãos nessa noite, à luz dessa parábola do Senhor Jesus. Vamos ler então? Acompanhem comigo na sua Bíblia, Lucas 10, versículo de número 25, e nós vamos ler todo o trecho até o versículo de número 37. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-se-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?
Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graça nessa noite. E agora que nos debruçamos, ó Deus, sobre a tua palavra, rogamos-te, ó Deus, que tu possas edificar o nosso coração e nos ensinar a verdade do Senhor, provocando em nós, ó Deus, o quebrantamento necessário para que, ouvindo a tua voz, possamos obedecê-la. Que nós não amemos apenas de palavra, mas de fato e de verdade. E que o amor do Senhor derramado sobre nós, em Cristo Jesus, nos faça abundar, ó Deus, superabundar em ações de amor sacrificial ao próximo e a todo aquele que estiver próximo de nós. Dá-nos a tua graça, Senhor. Ensina-nos a amar como o Senhor também nos amou, e a servir como o Senhor nos serviu, e entregar nossa vida assim como o Senhor se deu por nós. Dá-nos a tua graça, Deus. Livra-nos da formalidade da religião. Livra-nos, ó Deus, do legalismo. Livra-nos, ó Deus, da expressão fria da nossa fé. Dá-nos um coração voltado para o Senhor, que te adora em espírito e em verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu queria voltar com você nessa história verso a verso, para que a gente pudesse compreender toda a beleza e todo o significado dela. Então acompanhe comigo, começando do versículo de número do versículo 25. Acompanhe comigo. Essa história, antes de Jesus nos contar uma parábola, ela tem um contexto. Jesus estava conversando com um intérprete da lei. A expressão intérprete da lei dá-nos a ideia de que esse era um homem especialista na lei do Antigo Testamento. Era alguém que de fato dominava as Escrituras, era uma espécie de especialista da lei, mas não como um advogado de hoje, muito mais como um teólogo. Alguém que dominava de fato e conhecia as Escrituras, conhecia a lei das Escrituras, a lei de Deus. E então esse intérprete da lei se aproxima de Jesus com a intenção de colocar Jesus à prova. É curioso porque Lucas nos diz, aqui nessa narrativa, que o intérprete da lei não se aproxima de Jesus com boas intenções. A ideia dele não é fazer uma pergunta legítima para Jesus. Ele não tem real interesse no coração de saber alguma coisa sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna, sobre salvação. Não, não. Lucas nos deixa muito claro que ele queria colocar Jesus em uma provação. Ou seja, essa é uma maneira de dizer que ele queria colocar Jesus em dificuldade. Ele queria fazer uma pergunta que deixasse Jesus sem graça, que deixasse Jesus meio que sem resposta, por assim dizer. Então o texto nos diz que ele se aproxima de Jesus e no versículo 25 ele faz uma pergunta: Mestre, o que farei, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Curioso, porque Jesus não responde essa pergunta, talvez da maneira como esse intérprete da lei esperava que Jesus respondesse. Jesus responde a pergunta com uma outra pergunta. E essa é uma das estratégias maravilhosas do nosso Senhor Jesus, de conhecendo o coração humano e as intenções do coração humano, não ceder às armadilhas dos religiosos que se aproximavam dele. Pelo contrário, Jesus, conhecendo o coração humano, devolve uma pergunta para ele. E a pergunta que Jesus devolve aparece aí no versículo de número 26. Jesus então se volta para ele e diz: o que é que está escrito na lei? Como você interpreta? Essa é a maneira de Jesus dizer o seguinte: poxa, peraí, você não é um intérprete da lei? Você não é um especialista da lei? Você não é alguém que conhece a Bíblia de ponta a ponta? Por que é que você está me fazendo uma pergunta tão básica como essa? Porque afinal de contas, pense comigo, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna é aquele tipo de pergunta que a gente aprende no primeiro dia de aula da primeira lição de uma classe de discipulado, não é? É aquela pergunta básica sobre a fé. É o elemento mais objetivo. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Como Deus irá me salvar? O que Deus faz para nos levar para a vida eterna, para nos dar a vida eterna? Essa é uma pergunta tão básica. Jesus reconhece a intenção do coração dele e devolve a pergunta. Você não é intérprete da lei? Você não é um especialista na lei de Deus? Você não conhece todos os mandamentos? O que diz a lei? O que ela diz? Como é que você interpreta o que a Bíblia diz? A gente já percebe logo que Jesus coloca o intérprete da lei numa situação que ele imaginava que ele seria capaz de colocar Jesus.
Agora quem está numa situação de ter que dar uma resposta em público sobre um assunto que aparentemente era tão simples, era aquele intérprete da lei. Se ele não respondesse nada, ou se ele respondesse errado, seria aquele tipo de vexame de dizer, bom, eu acho que de intérprete da lei ele não tem muito, né? Afinal de contas, errar esse tipo de pergunta. Bom, o texto diz no versículo 27 que ele responde. Boca cheia, alto bom som. E ele responde acertadamente. Ele se apropria daqueles 2 mandamentos que resumem toda a lei ou que são capazes de abarcar toda a lei de Deus. Ele começa dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Perfeito. Esse é o mandamento que resume os 4 primeiros mandamentos, lá dos 10 mandamentos, você se lembra? Resume a primeira tábua da lei. Sobre amar a Deus sobre todas as coisas, sobre Deus ser o nosso amor maior, sobre Deus ser o único foco da nossa adoração. Acertou. A resposta parece correta. E aí então ele emenda, ele diz, mas além disso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse é o segundo mandamento, que resume todo o restante dos 10 mandamentos. A segunda tábua da lei, a respeito da nossa relação com o próximo. Afinal de contas, todas as leis de Deus que nós precisamos obedecer com relação ao próximo, se resumem nessa ideia. Amar o próximo como a nós mesmos. O que é que Jesus diz então? Olha comigo na sua Bíblia, versículo 28. Jesus diz, muito bem. Respondeste corretamente. Só que Jesus acrescenta algo aqui, que demonstra para nós uma espécie de pitada sábia e muito certeira de ironia da parte de Jesus. Você se lembra qual era a pergunta que esse intérprete da lei tinha feito para Jesus? A pergunta não era, quais são os 2 maiores mandamentos? A pergunta era, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele responde como um resumo de toda a lei. Jesus diz, respondeste corretamente. Agora é simples. Faz isso e você vai viver. Você consegue perceber o tom de Jesus aqui nessa expressão dizendo, faze isto e viverás? Porque no final das contas, o que esse intérprete da lei está dizendo para Jesus é, para que eu possa alcançar a vida eterna, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, alma, força e entendimento, e amar o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus está dizendo, é só fazer isso? Então pronto. Você não precisava nem estar perguntando. Faz isso, você vai viver. Daí você consegue imaginar a circunstância complexa que esse intérprete da lei se colocou. Porque, irmãos, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Quem de nós é capaz de cumprir esses 2 mandamentos em toda a sua plena perfeição? Quem é capaz de, a todo tempo e em todo tempo e de maneira perfeita, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Quem é que consegue? Será que esse intérprete seria capaz? Será que eu e você somos capazes de o tempo inteiro, de maneira perfeita, sem nunca errar, cumprir esses 2 mandamentos? Há um certo tom crítico da parte de Jesus dizer a ele, bom, se é tão simples assim, faze isso e viverás. A gente sabe, nesse texto, que o intérprete da lei não ficou numa situação boa. Porque o texto continua nos dizendo agora, no versículo de número 29, que ele resolve fazer uma outra pergunta. Mas, de novo, a intenção da sua pergunta não era uma intenção boa. O texto diz, olha na sua Bíblia, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Deixa eu te explicar o que está acontecendo no versículo 29. Sabe quando você chega perto de uma pessoa que você tem um grande apreço por ela e você imagina que ela tem uma grande expectativa sobre você? E aí você chega para conversar com essa pessoa e chega alguém junto. E aí esse alguém chega junto de você e fala assim, com a pessoa que você tanto aprecia. Você sabia que fulano fez tal coisa? Aí você olha para o lado. Não era para você contar, rapaz. E aí na hora que a pessoa te entrega, o que você faz com a pessoa que você tem tanto apreço? Não, mas peraí. Mas também, deixa eu te falar, poxa, tinha um contexto, tinha uma explicação. Não foi tão ruim assim não.
Não, eu fiz isso, mas veja bem, não, peraí, não. Tipo quando, por exemplo, alguém faz uma sobremesa em casa e todo mundo come a mesma porção na hora do almoço. Só que sobra a sobremesa. E tem sempre alguém que de tarde vai lá e rebenta com o resto. Não é? E aí o miserável normalmente não come tudo. Ele deixa só uma lasquinha. Não é? E aí alguém que vem atrasado, não sabedor de nada do que está acontecendo com o pudim, chega e fala: quem comeu o pudim todo? E aí o larápio responde se justificando: todo não, só comi um pedaço. Justificativas. Acho que você pegou o ponto. O que esse homem faz é ficar numa situação tão complicada que agora, na frente de todas as pessoas, ele está tentando se justificar de alguma maneira. Porque afinal de contas ele tinha dito para Jesus: olha, para herdar a vida eterna é só amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Jesus diz: oh, muito bem, então faz. Ele diz: peraí, mas como é que é esse negócio de amar o próximo aí? Quem é meu próximo? E ele solta uma pergunta que é muito interessante. A pergunta dele é: quem é o meu próximo? Bom, mas você poderia pensar, por obviedade, que a resposta a essa pergunta seria: bom, quem está perto de você? O próximo seria qualquer pessoa em necessidade que estivesse perto de nós. Não interessa que pessoa seja, de onde ela vem, de qual raça, de qual etnia. Não interessa. Se alguém necessitar, está ao meu lado e eu preciso supri-la, cuidar dela. A resposta seria: o próximo é todo mundo. Mas não para esse intérprete na lei. Você precisa se lembrar que nessa cultura, judeus não se davam muito bem, por exemplo, com samaritanos. Samaritanos era considerado o pior tipo de gente para eles. Chamar alguém de samaritano era quase que maldizer alguém. Judeus também não se davam muito bem com estrangeiros, com gentios. E quanto mais você estivesse lidando com um religioso, com um fariseu, com um essênio, com um homem intérprete da lei como esse, ele de fato não considerava qualquer pessoa como seu próximo. É bem possível que esse intérprete da lei só considerasse algum outro fariseu ou algum outro intérprete da lei como seu próximo. Todas as demais pessoas não eram meu próximo, eram meus inimigos. Pessoas a quem eu não devo nada. Então você perceba que no final das contas, o senso de cumprimento da lei desse intérprete aqui era um tanto reduzido, não é? Quando ele estava pensando na ideia de amar o meu próximo como a mim mesmo, ele estava pensando: amar aquelas pessoas que eu considero como o meu próximo. E só essas pessoas, ninguém mais. E ele então faz essa pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Curiosamente, Jesus faz o mesmo movimento que ele havia feito na pergunta anterior. Jesus responde com uma pergunta, espera o intérprete da lei responder, e então dá uma palavra final para ele. Mas agora, dessa vez, nesse segundo momento, Jesus acrescenta, antes de fazer a pergunta, que ele vai fazer lá no versículo de número 36, Jesus conta uma pequena história. E essa história é a parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Olha comigo na sua Bíblia, que história é essa que Jesus conta? Que parábola é essa? Jesus então começa a dizer que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. O cenário era muito conhecido. Jerusalém ficava no alto, Jericó bem abaixo. Para você sair de Jerusalém e chegar a Jericó, você tinha que descer e descer e descer quilômetros, próximo de 30 quilômetros de descida muito íngreme. Havia ali um caminho, nada como uma estrada asfaltada dos dias de hoje, esqueça essa ideia. Era um caminho bem simples, feito no meio daquelas rochas e montanhas, em que você ia descendo de Jerusalém até chegar em Jericó. O que você tinha em Jerusalém? O templo, lugar de adoração. E lá em Jericó muitas famílias moravam. Muitos judeus moravam, muitos sacerdotes e levitas possivelmente moravam lá e fossem trabalhar no seu serviço religioso lá em Jerusalém. O texto diz então que certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. A Bíblia não nos diz se ele era um judeu, se ele era um samaritano, mas parece ficar subentendido que ele era um judeu comum, uma pessoa comum, como qualquer outra. O texto diz então que ele estava descendo e ele acaba sendo tomado por salteadores.
talvez andando sozinho, sem muitos recursos, salteadores o tomam. E o texto diz que eles levam tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. E não apenas o roubam, mas também o ferem. Eles machucam tanto aquele homem, o espancam tanto, tiram tanto da sua vida, que ele acaba caindo na estrada, ficando ali, meio que semi-morto. Entre a vida e a morte. Ele está lá sozinho. Possivelmente sua roupa foi roubada. Talvez ele não tivesse tão vestido mais. Talvez parte do seu corpo nu, exposto, sozinho, ferido, sangrando, semi-morto, num canto. Jesus diz então que casualmente desce um sacerdote. O sacerdote sai de Jerusalém, está voltando para casa, muito provavelmente em Jericó. E ele vai pelo caminho. A gente pode imaginar que esse sacerdote havia terminado seu serviço religioso. Talvez tivesse passado em Jerusalém uma semana, um pouco mais, cumprindo suas tarefas no templo e exercendo o seu serviço religioso diante de Deus. E agora ele está descendo pelo caminho. E o texto diz que ele vê aquele homem, mas ele passa a largo. Passar a largo é literalmente atravessar a rua. Tem um problema aqui, então vou para o outro lado. Passo longe. Não quero nem ver. Não quero me envolver. O texto diz então no versículo 32, que de maneira muito semelhante, agora um levita descia para aquele lugar. E o levita faz a mesma coisa. O levita também passa de largo. Vê aquele homem, o vê jogado no chão, o vê naquela situação de total vulnerabilidade, sofrimento, e passa largo, passa longe. Que eram os levitas? Os levitas eram aqueles que auxiliavam os sacerdotes no serviço do templo. Esses dois compunham, por assim dizer, aquelas pessoas em que você mais poderia imaginar um senso de religiosidade, de compromisso com as coisas de Deus, de zelo pelas coisas de Deus. Afinal de contas, era um sacerdote e um levita. Mas o texto diz que os dois passaram longe daquele homem que estava ferido. A gente pode imaginar alguns motivos. Talvez eles tenham passado longe porque eles talvez tenham imaginado: eu não posso me envolver com essa pessoa. Se ela estiver morta e eu tocar nela, eu vou me tornar impuro. E se não for um judeu e for um samaritano, eu não quero me envolver. Eu vou passar longe. Eu não quero me contaminar, eu não quero me envolver, eu não quero parar, eu quero ir embora para casa. Passa lá. E então, no versículo 33, Jesus nos faz, digamos assim, ter a nossa mente completamente chocada com essa história. Porque Jesus insere uma terceira personagem aqui. E Jesus insere um samaritano. Lembra? Eu acabei de dizer que o samaritano era aquele povo odiado dos judeus. Era considerado um povo que não levava as coisas de Deus a sério, porque afinal de contas os samaritanos haviam de fato pervertido a lei de Deus, e haviam pervertido o culto correto a Deus, conforme as Escrituras, e haviam se desviado do caminho do Senhor, adoravam a Deus num lugar que não era legítimo. Os judeus não gostavam deles, e não apenas não gostavam, mas os tinham como o pior tipo de gente. Mas Jesus diz que agora um samaritano desce pelo caminho, e diferente dos outros dois, ele não passa de largo. Ele passa perto. Ele chega pertinho. Ele olha para aquele homem, vê o homem no caminho, e o texto diz no versículo 33 que aquele homem se compadece do que estava jogado no caminho. O verso 34 diz que ele se envolve, começa a cuidar dos ferimentos daquele homem, toma óleo, vinho. Por que óleo e vinho? Porque você poderia fazer uma mistura medicinal com aqueles dois elementos. O vinho talvez para poder limpar as feridas, o óleo para poder, de alguma maneira, amassagear aquilo e protegê-lo. E ele então coloca sobre o seu próprio animal e leva aquele homem para uma hospedaria e trata dele, cuida dele, gasta tempo, gasta recurso, gasta tudo que ele tem para cuidar daquele homem desconhecido na beira do caminho. O texto diz que no dia seguinte, ele pega 2 denários. Ele já havia passado um dia cuidando daquele homem desconhecido. E agora ele pega 2 denários, salários de 2 dias, que talvez desse para cuidar daquele samaritano por alguma meia dúzia de dias ali. E entrega para o dono daquela hospedaria e diz: cuida dele. Cuida dele. E se gastar mais do que eu estou te dando, não se preocupe. Você me conhece. Quando eu voltar por aqui, eu pago. Eu vou pagar tudo. A história termina. E aí você consegue imaginar a cara daquele intérprete da lei ouvindo essa história,
sobre um sacerdote que não fez nada, um levita que não fez nada e um samaritano que foi bondoso e cheio de misericórdia. Jesus então faz a pergunta para responder a pergunta do intérprete da lei. Eu queria que você prestasse atenção nessa pergunta, porque Jesus faz uma pergunta muito interessante. Lembra da pergunta do intérprete da lei? Como ele tinha feito? Quem é o meu próximo? Você consegue perceber que essa pergunta, quem é o meu próximo, ela é um tanto delimitadora? É como se ele estivesse perguntando assim: quem são as pessoas com quem eu devo me importar? Não é isso? Quem é o meu próximo? Quem são as pessoas com quem eu devo me importar? Quem é que eu deveria procurar ajudar? Quem é as pessoas que fazem parte do círculo da minha ajuda? Agora veja como Jesus faz a pergunta para ele no versículo 36. Jesus diz assim: qual desses três, o sacerdote, o levita e o samaritano, te parece ter sido o próximo que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus não responde a pergunta do tipo, quem é que eu devo ajudar? Jesus responde a pergunta aquele homem que precisava de ajuda pôde contar com quem? Com quem aquele homem pôde contar? Quem é que estava disposto a ajudá-lo? Quem é que tinha um coração propício para ajudá-lo? Veja você a resposta desse intérprete da lei no versículo 37. Ele tem tanto ódio e tem tanto desgosto de simplesmente citar a palavra samaritano que ele não consegue nem proferir isso. Ele diz no versículo 37, o que usou de misericórdia para com ele. Ele nem sequer diz, o samaritano é óbvio, ele diz, não, aquele que usou de misericórdia. O da história aí que tem misericórdia. Subentendido, o samaritano. Mas ele não quer nem sequer proferir isso. Então Jesus diz para ele, vai, procede tu de igual modo. O quê? Proceder de igual modo é o samaritano. Eu sou um intérprete da lei. Eu sou um judeu. Eu sou um homem que me considero justo. Eu sou um homem que me considero guardando os mandamentos perfeitamente. E agora Jesus me conta uma história. E no final diz, sabe o samaritano? Faz igual. Faz igualzinho. O que Jesus tem a nos ensinar nessa parábola? Antes de algumas lições práticas, eu queria enfatizar 2 pontos aqui com você. O primeiro ponto que eu queria que você compreendesse é que Jesus estava ensinando aquele religioso e a nós, não os limites do nosso amor. Quem é o meu próximo? Com essa parábola, Jesus estava nos ensinando, estava ensinando a ele e a nós, sobre uma nova identidade que eu e você temos, ou devemos ter. Como alguém que se torna cheio de misericórdia e de amor para servir a quem quer que seja. O ponto não é quem é o meu próximo. O ponto é quem foi o próximo daquele homem que tinha tanta necessidade. Quando existirem pessoas necessitadas, quem serão aquelas pessoas que terão o coração disposto, cheio de misericórdia, para ajudá-las? A pergunta não é, ou o ponto de Jesus não é me ensinar e ensinar a você quais são os grupos de pessoas que nós devemos ajudar, mas é nos ensinar a nos tornarmos o tipo de gente que ajuda a qualquer pessoa, que tem um coração tomado de misericórdia, de amor, de bondade, de serviço, de compaixão, que não analisa e não fica tentando passar por um critério, por uma peneira, quem é que eu vou ajudar, quem é que eu não vou ajudar, será que eu ajudo fulano, será que fulano merece minha ajuda, será que eu devo fazê-lo, será que não devo fazê-lo, mas simplesmente se tornar alguém que ama, que se compadece, que tem misericórdia, que serve. A advertência de Jesus é demonstrar para nós que não existe limites para o nosso amor, ou pelo menos não deveria existir limites para o nosso amor e serviço a quem quer que seja. Jesus está nos ensinando a ter um coração cheio de doação, misericórdia, graça e bondade. Aquele intérprete da lei tinha uma visão muito reduzida de quem era o seu próximo. E Jesus estava mostrando para ele que no reino de Deus não existem esses limites. Não há diferença entre samaritano ou judeu, entre pobre ou rico. Todos quantos são necessitados são carentes da graça de Deus. Será que nós podemos assisti-los? Será que nós podemos ser o próximo daquele que tem necessidade? Mas há uma segunda lição aqui nesse texto.
Porque você se lembra que Jesus conta a parábola especificamente para responder a pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola para responder essa pergunta. E esse é o primeiro ponto que eu chamei a sua atenção agora há pouco. Mas a gente precisa se lembrar que essa parábola tem um contexto ainda maior. E o contexto maior tem a ver com a pergunta que aquele homem faz primeiro: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ainda tem um outro contexto maior. Porque no capítulo 9, versículo 51 de Lucas, Jesus havia colocado como algo resolvido no seu coração ir para Jerusalém. Todo o restante do livro de Lucas, capítulo 10 até o final, é sobre Jesus resoluto, decidido, indo para Jerusalém entregar a sua vida em favor de nós. Ou seja, qual é o ponto aqui? É nos lembrarmos de que, de certa forma, o que Lucas está nos ensinando ao colocar essa parábola nesse lugar, nesse esquema de narrativa, é nos lembrar que, no final das contas, o único que de fato pode ser o bom samaritano, o único que de fato pode ser perfeito em seu amor e graça, é Jesus. Porque afinal de contas, embora essa seja uma lição para mim e para você sobre amarmos ao próximo e nos doarmos a Ele, eu e você sabemos que só Jesus nos amou tanto. Só Jesus pode nos amar tão profundamente. Jesus, de maneira muito semelhante a essa parábola, também nos encontrou assim, mortos por causa do pecado, jogados no caminho, perdidos, abandonados à própria sorte. E Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos resgatou, Ele pagou o preço por nós, Ele cuidou de cada um de nós, Ele nos deu vida, Ele nos redimiu, Ele se entregou por nós. No final das contas, só Jesus pode amar tanto. Só Jesus pode amar de maneira tão perfeita. Por que esse ponto é importante? Para que a gente não leia uma parábola como essa e pense: é isso mesmo? Então quer dizer que se eu quiser alcançar a vida eterna, é simples. É só eu amar ao próximo de maneira muito sacrificial. Se eu fizer o bem às pessoas que carecem, se eu ajudar todas as pessoas necessitadas que eu encontrar pelo caminho, então no final eu vou ter a vida eterna. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Porque foi exatamente o amor precioso de Jesus que nos amou primeiro e nos habilita agora a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Talvez não de maneira perfeita, talvez ainda com suas falhas, com suas limitações, mas porque fomos amados, podemos amar. E não existe amor maior do que o de Jesus. E não existe amor tão perfeito como o do Senhor Jesus. Agora, essa parábola é aquele tipo de parábola que carrega inúmeras lições. E eu quero te dar algumas para terminá-la aqui essa noite com você. Se você puder, anote comigo esses pontos. Guarde no seu coração, anote na sua Bíblia. Algumas lições simples para nós do que Jesus tem a nos ensinar. Primeira lição prática é que Jesus aqui está nos advertindo contra o legalismo presunçoso do nosso coração. Essa é a primeira lição que eu queria destacar. Jesus está nos advertindo contra o legalismo presunçoso do nosso coração. O que eu quero dizer com isso é que Jesus está nos advertindo sobre o perigo de acharmos e de esperarmos e acreditarmos que a nossa salvação ou que o alcance da vida eterna será fruto da maneira como eu e você somos perfeitos, da maneira como eu e você guardamos a lei, cumprimos todas as coisas de Deus de maneira perfeita. E a palavra de Deus é muito clara em nos dizer, por exemplo, como em Gálatas 3:11, que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse primeiro ponto é muito importante, porque frequentemente nós queremos expressar uma espiritualidade baseada em legalismo, naquilo que nós fazemos, e é por isso que a nossa expressão de fé se torna uma expressão de regras de homens, de performance, da tentativa de fazer algo diante de Deus que possa impressionar a Deus e fazer Deus nos amar por causa disso. E se eu fizer tudo isso? E se eu cumprir a lei assim, assado? E se eu for tão bom nessa coisa? E se eu fizer exatamente dessa maneira, será que Deus pode se agradar de mim? Será que Deus pode me salvar? Jesus está nos advertindo contra o legalismo presunçoso. Tiago, irmão de Jesus, diz na sua epístola, capítulo 2, verso 10, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
É como se Tiago estivesse dizendo assim, olha, se você tenta guardar toda a lei perfeitinha, 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 mas se você descumpre um ponto, você perdeu tudo. Já tentou fazer omelete em casa? Com aquele ovo suspeito? Aí você quebra o primeiro ovo, está tudo ótimo. E aí você quebra o segundo, já são 2 ali. E aí você quebra o terceiro. Quebra o quarto. A omelete é grande. E aí você quebra o quinto. E quando você quebra o quinto ovo, ele está podre. Mas ele caiu nos outros 4. O que você faz? Tira com a mão, joga sal e faz. É assim? Espero que não. Senão eu jamais comerei omelete. Você joga fora. E por que você joga fora? Porque você sabe que embora você tenha colocado 4 bons ovos ali, aquele único que estava perdido estragou todo o resto. Tiago, irmão de Jesus, está dizendo para nós, olha, se você guardar toda a lei de maneira perfeita, mas tropeçar em um dos mandamentos, já perdeu tudo. Jesus está nos advertindo aqui, aquele homem e a nós, de que não é possível herdar a vida eterna só por guardar a lei. Sabe como essa história poderia ser diferente? Essa história poderia ser diferente assim. Aquele homem dizia para Jesus, olha, ama teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus respondia para ele, muito bem, respondeu corretamente, faz isso e viverás. E ele olharia para Jesus e diria, Senhor, eu não fui sincero na minha primeira pergunta, mas eu preciso ser sincero agora. Não, eu não consigo. Não dá. Eu não consigo amar tão perfeitamente assim, nem a Deus, nem ao meu próximo. Eu preciso de graça. Eu preciso de perdão, eu sou falho. E possivelmente ele receberia um abraço de Jesus e diria, vem cá, meu filho, tua fé te salvou. Coisa semelhante assim. Mas não é o que acontece na história. Aquele homem, e muitas das vezes eu e você, achamos que vamos conseguir a salvação através da nossa presunção de guardar toda a lei de Deus e sermos perfeitos para agradar ao Senhor. Segunda lição que eu queria que você guardasse. Jesus não apenas adverte contra o legalismo presunçoso, mas Jesus também confronta, ou condena, melhor dizendo, o formalismo religioso. E aqui eu queria te chamar a atenção para um outro detalhe desse texto. Jesus não apenas adverte contra o legalismo daquele homem, mas Jesus condena o formalismo religioso. Onde a gente encontra o formalismo religioso nessa história? Naquele saduceu e naquele levita. Exatamente ali a gente tem o que a gente poderia chamar de formalismo religioso. O formalismo religioso é basicamente essa ideia de que eu levo a Deus muito a sério quando eu estou na igreja, mas não levo a Deus e nem o evangelho tão a sério assim quando estou fora da igreja. O formalismo religioso é aquele de quem faz orações em voz alta na igreja, de quem lê a Bíblia, de quem canta, de quem às vezes expressa a fé, de quem ama os irmãos e abraça todo mundo, mas sai da igreja, não tem cristianismo, não tem evangelho, não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem leitura bíblica. Quando eu estou no meio religioso, no ambiente formal, então a espiritualidade é pujante. Ela é poderosa, ela é muito significativa. Mas quando sai dali, ela não é nada. Ela é fria, ela é insignificante. Tem um apreço pela doutrina, pelas coisas de Deus, pela exatidão das coisas, mas quando atravessa a porta, acabou. É como aquele sacerdote, aquele levita, que consegue estar lá no templo, servindo, oficiando, cumprindo seus papéis religiosos, mas quando descem pelo caminho, nem sequer conseguem amar aquele que está ali diante dele. Formalismo. Mateus 15, 7 a 9, Jesus diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Honra com os lábios, mas o coração está longe. Ou em João, por exemplo, 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Jesus está veementemente condenando o formalismo religioso. Essa face, essa hipocrisia, essa máscara, esse verniz de religião.
mas que não afeta a nossa vida, que não molda o nosso coração, o nosso amor ao próximo, o nosso serviço às pessoas. Jesus está nos advertindo a tomar cuidado com isso. Terceiro lugar, terceira lição. Jesus nessa parábola também está nos exortando a viver a graça abundante de Deus, recebida e partilhada. Quando a gente olha para aquele bom samaritano, o que a gente percebe é alguém cheio de misericórdia. E essa parábola Jesus está nos exortando aquilo que ele mesmo faz: derramar graça e bondade sobre nós. A graça que recebemos é também a graça que nós devemos partilhar. O significado de sermos cristãos, de sermos povo de Deus, de sermos discípulos de Jesus, é termos recebido essa tão grandiosa graça da parte de Deus, mas partilharmos essa graça também com os outros. Não faz sentido recebermos o presente da salvação e não partilhar com ninguém, não falar com ninguém, não pregar a ninguém, não servir a ninguém. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6, 9 a 10: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo está dizendo, claro, enfatize os da família da fé, o sirva, mas faça o bem a todos, tanto quanto você tiver oportunidade para fazê-lo. Transborde, transborde, transborde vida, transborde graça, transborde serviço, amor. É o próprio Senhor Jesus que nos diz em João 13, 34 e 35: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora olha que curioso que Jesus diz, no verso 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus está dizendo que eu e você seremos reconhecidos como discípulos dele, não porque nós vamos à igreja, não porque nós andamos com uma Bíblia debaixo do braço, não porque a gente põe um adesivo no carro, não porque a gente chama um ao outro de varão, mas porque nós nos amamos. Todas essas outras coisas podem ter papel na nossa vida e são boas, mas o que nos distingue é o amor. O que nos caracteriza como servos de Jesus é amar. Quarta lição, está anotando? Jesus nos confronta sobre a acepção de pessoas. Nessa parábola Jesus está nos confrontando sobre o perigo de fazermos acepção de pessoas. Acepção de pessoas é nada mais, nada menos do que reduzirmos o nosso ciclo de amor. A gente vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Eu vou amar, eu posso até amar, eu posso até tentar amar como a mim mesmo, mas só esse grupinho aqui, só essas pessoas aqui, só essas pessoas que eu tenho mais apreço, que eu tenho mais carinho, que pensam parecido comigo, que não me machucam, que não me ferem. Olha o que a Escritura diz sobre isso. Tiago, capítulo 2, verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. O que Tiago está dizendo aqui, o que Jesus está nos ensinando nessa parábola, é que não faz sentido nós restringirmos o ciclo do nosso amor, como aquele intérprete da lei queria. Quem é meu próximo? Será que esse grupo pode ser menorzinho? E Jesus está dizendo não, porque se nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos pecando. Se nós julgamos as pessoas por qualquer critério que seja, para defini-las se elas merecem ou não o nosso amor, nisso nós estamos pecando. Ó irmãos, como zelosamente nós devemos lutar contra a inclinação do nosso coração de fazer acepção de pessoas. E em quinto e último lugar, que o nosso tempo já está apertado, Jesus nos abre os olhos para entender o papel dos recursos que temos em nossas mãos. E eu queria terminar com essa lição prática. Jesus abre os nossos olhos para entendermos qual é o papel dos recursos que Ele coloca em nossas próprias mãos. Você lembra da história do samaritano que nós acabamos de ver? Tudo que ele faz, ele para, ele assiste aquele homem, ele toma do seu vinho, do seu óleo, cuida das feridas. Ele abre mão do seu lugar em cima daquele jumento, coloca o homem sobre ele, ou outro animal qualquer, coloca o homem sobre ele. Ele leva para a hospedaria, ele gasta um dia, ele tira 2 denários,
Ele se compromete a pagar qualquer tipo de gasto excedente. O que Jesus está nos ensinando aqui é, se nós queremos amar, nós vamos precisar entender que amar sempre envolve custo. Não tem como amar sem que isso nos custe alguma coisa. Não tem como. Se nós queremos amar, isso vai nos custar. Isso vai envolver aquilo que temos, nossos recursos, nosso tempo. Não há como expressarmos amor verdadeiro se isso não nos custa alguma coisa. 1 João capítulo 3, versos 16 e 18. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha o que João diz agora. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou Tiago 2, capítulo 2, versos 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. De maneira prática, Jesus está nos mostrando que ao amar o próximo, amarmos as pessoas, amar aqueles que Ele coloca em nosso caminho, isso vai nos envolver, isso vai custar algo. Ele abre os nossos olhos para entender qual é o papel dos recursos que nós temos e da maneira como devemos servir uns aos outros. Queria terminar essa mensagem te lembrando que a única maneira de nós respondermos a primeira pergunta desse bom samaritano, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, é reconhecer que de nós mesmos nada nós podemos fazer. Só Deus pode. Só Deus pode. Que eu e você, diante dos mandamentos, amará o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, só podemos reconhecer: eu não consigo fazer isso de maneira perfeita. Eu preciso de graça, eu preciso de perdão. Mas também queria que você terminasse essa mensagem se lembrando de que a resposta de Jesus à segunda pergunta é: quem é o meu próximo? A resposta é: não limite quem é o seu próximo. Todo aquele que tem necessidade, esse é o seu próximo. Agora a pergunta é: será que aquele que tem necessidade terá a mim e a você como próximo? Como alguém que Ele cuidará das feridas, assistirá nas suas aflições e dificuldades? Jesus aqui quer nos ensinar da nossa completa dependência dEle, mas também escancarar todas as coisas para que eu e você compreendamos o significado de amarmos verdadeiramente e sacrificialmente. Que Deus nos possa dar graça nessa noite, em nome de Jesus. E à medida que participamos dessa ceia, nos lembremos que o que nos faz que nos gera essa comunhão entre nós, é o sangue precioso de Jesus que foi derramado por mim e por você. Ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou no caminho quando estávamos mortos em pecados. Ele nos deu vida. E essa mesa que é tão cheia de significado do amor de Cristo por nós, nos ensina a amarmos também. Amarmos uns aos outros no Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Quero convidar nosso conselho aqui, os irmãos, presbíteros, diáconos, também pastor Milton, para que juntos possamos conduzir esse tempo de ceia ao Senhor. Deus bendito, nós te louvamos e rogamos, ó Deus, que Tu nos permitas, ó Deus, viver nessa palavra de tal forma, Deus, que não amemos apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Esse é um desafio para todos nós. Todos nós tendemos, ó Deus, a certo legalismo, formalismo. Essa é a inclinação do nosso coração. Livra-nos disso, Senhor, a todos nós. Livra-nos da hipocrisia. Livra-nos, ó Deus, de termos um coração frio, seco. Dá-nos um coração cheio de amor, ó Deus. É só a graça do Senhor pode fazer isso em nós. Como somos carentes do Senhor, ó Deus, e reconhecemos o quão necessitados somos da Tua graça, do Teu amor. De nós mesmos, ó Deus, só nos sobraria formalidade, dureza de coração. Só o Senhor pode nos moldar a nos tornarmos semelhantes a Jesus. Guarda-nos, ó Deus, na Tua verdade nessa noite. Nós te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.